Olá, rubro-negros pelo mundo, eu sou Cícero Andrade, o flamenguista em Portugal. No vídeo de hoje, vou falar um pouquinho para você por que o Flamengo vende Natan ao Bragantino e Cristiano Ronaldo no Sporting de Portugal. Roda a vinheta. Flamengo! Você que está chegando agora nesse vídeo, por favor, curta, compartilhe, divida com os amigos. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sobre os nossos vídeos diários sobre o Mengão. Vamos lá, pessoal. Ontem, a torcida do Flamengo entrou em polvorosa. A internet explodiu. Flamengo acaba de anunciar que vende Natan, uma das suas jovens promessas, pela bagatela de 4 milhões de euros ao Red Bull Bragantino. A torcida, enfim, totalmente contrária a esse passo dado pela diretoria do Flamengo. E eu queria falar um pouquinho para vocês por que a diretoria tomou essa decisão. Vamos lá, pessoal, vamos entender um pouco o que é o orçamento de um clube, né? O orçamento de um clube é a previsão de ganhos e de receitas que o clube passa a ter ou passa a se comprometer, entre aspas, com os sócios, nas empresas, com os acionistas, que ele vai faturar durante o ano. Na linha do que se diz ali, receitas com venda de jogadores, o Flamengo colocou esse ano no orçamento um valor que nunca tinha colocado antes, pelo que eu sei, né? Um valor de 168 milhões de reais. No início do ano, o Flamengo realizou 2 vendas do Lincoln e do Yuri César, que trouxe mais ou menos 60 milhões de reais. O Flamengo tem aí em torno de 110 milhões de reais para cumprir esse orçamento. Aí você ouvindo isso aí, você vai começar a entrar em pavorosa. Nossa, mais 100 milhões de reais, mais 110 milhões de reais, o Flamengo vai ter que se desfazer do time todo. Não, não é bem assim, pessoal. Na verdade, vamos colocar alguns pingos nos is aqui. O Flamengo, ele precisa necessariamente bater a meta nessa linha? Não necessariamente. O importante é que o bottom line, no final dessas contas, ele é positivo. Ele pode tirar de um e pode colocar em outro, né? Esses 100 milhões de reais, ele não necessariamente precisa vender seus principais craques. Eles podem fazer vendas pontuais, como até acredito que seja essa venda do Natan. Eu já vou explicar já para você. Fica aqui comigo mais um pouquinho. O que acontece? O que inflaciona a confecção desse orçamento para a questão do futebol, da venda de jogadores? O que inflaciona o correr do ano em relação a isso? Eu acredito que sejam alguns erros administrativos do Flamengo. Claro, tem a questão da pandemia, isso a gente não pode negar também. Mas, por exemplo, vou dar algum exemplo. Camisa do Flamengo hoje, né, a camisa atual do Flamengo, eu estou aqui com a camisa de 2019, a camisa número 3, a camisa atual tem 4 espaços vagos agora para patrocinadores, né? Enfim, MRV, que ficava nas costas, saiu para estar se aumentando os seus esforços lá em relação ao Atlético Mineiro, né? Enfim, essa situação não é nem tão culpa do Flamengo, né? Enfim, as mangas estão sem patrocínio e agora, há pouco tempo, o Flamengo perdeu o patrocínio no short, né? Era uma empresa, não lembro agora o nome, de assistência médica, patrocinava e dava 4 milhões e meio para o Flamengo ali, pelo contrato de um ano. O que aconteceu? Ela reivindicou que não estava tendo retorno no investimento daquele contrato porque os jogos do Flamengo não passavam mais na televisão e não passavam mais no Grupo Globo, que dava uma visibilidade muito maior. Então, eles tentaram desfazer o que foi acordado previamente. Então, eu falo para vocês aí uma questão, né? Como é que foi o balanço de um clube? Ano passado, o Flamengo não aceitou a proposta da Globo de 18 milhões de euros pela transmissão dos jogos, tentou aí fazer lobbies, enfim, tentou aí o lançamento daquela plataforma MyCúdio para vender os jogos diretamente. Foi um fracasso, um fiasco. O Flamengo perdeu 18 milhões de euros ali. Esse ano, a Globo, e eu estou falando isso não é pela Globo, não, é qualquer empresa que poderia fazer uma proposta. Fizeram uma proposta de 45 milhões de euros pela transmissão dos jogos em TV aberta mais pay-per-view. Né? E o Flamengo, mais uma vez, não vamos fazer isso, a gente pode transmitir por nós mesmos, fazendo o nosso próprio pay-per-view. Lançaram a Flá TV+. A ideia até não é ruim, né? Só o planejamento para execução que foi muito mal feito. O que aconteceu no primeiro jogo? Enfim, torcedores também alvoroçados ali, pessoas que compraram ali, pagaram o valor, que não era um valor baixo,
para ver os jogos do Flamengo, ninguém conseguiu ver. No segundo jogo, tinha fila de espera para poder entrar na sala para poder ver o jogo do Flamengo. Quer dizer, 45 milhões também, ó, saindo das contas do Flamengo, o Flamengo deve ter prejuízo para a Flá TV+, né? Enfim, a ideia dos dirigentes era que ganhassem muito mais do que os 45 milhões de euros, mais dinheiro saindo pela janela. Só disso aí que eu falei, são 68 milhões de euros. Teoricamente, não precisava se vender o Júlio César e o Lincoln para bater o orçamento. Então, eu quero que vocês entendam que o orçamento final do Flamengo pode ser que não seja batido, claro, e eu não quero tirar aí a razão da questão da pandemia. A pandemia realmente prejudica bastante aí, são 110 milhões que não entram no orçamento em relação à bilheteria, enfim, uma série de coisas que não estão catalogadas nisso aí, vendas de produtos em dias de jogos, é óbvio, mas assim, não é só na linha de venda de jogadores que o Flamengo pode reverter isso. E se tivesse um marketing mais competente, que tivesse aí patrocínios em todo o seu uniforme, o Flamengo poderia estar numa situação muito melhor. Né? Em relação à venda do Natan em si, vamos lá. Algumas coisas têm que ser colocadas na mesa. Né? Primeiro, o Natan, teoricamente, ele está sendo vendido por aproximadamente, ele está sendo emprestado, desculpe, por aproximadamente 1 milhão de euros, com uma obrigação de compra se ele disputar 25 jogos no Bragantino por 3 milhões de euros, que somaria alguma coisa em torno de 4 milhões de reais. O nosso passado, a gente tem jogadores, né? Vinícius Júnior, vendido para a Europa, 45 milhões de euros. Lucas Paquetá, vendido para o Milan por 30 milhões de euros. Enfim, o Flamengo tem aí montantes muito maior pelas suas jovens promessas. Só para lembrar alguma coisa, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior são jogadores que jogam mais para frente. Vamos lembrar do Léo Duarte. O Léo Duarte, zagueiro do Flamengo em 2019, no meio do ano, o Mister Jesus já estava aí no Flamengo, ele é vendido para o Milan por 11 milhões de euros. Né? 11 milhões de euros. Então, assim, o Léo Duarte, que é um zagueiro mediano, o Milan pagou 11 milhões de euros, e o Bragantino, teoricamente, pode vir a pagar 4 milhões de euros por um zagueiro que, na minha opinião, é muito mais promissor que o próprio Léo Duarte. Né? O que acontece, pessoal? Vamos entender um pouco esse negócio e as contingências do mercado. Né? O que acontece? O Red Bull é um time exportador. Né? O Red Bull Bragantino e o Red Bull Leipzig, o Red Bull de Salzburg, são todos times que têm como política trazerem jovens promessas para os seus quadros, valorizá-los e vendê-los por preço muito maior. O Red Bull Bragantino é uma empresa, e é uma empresa que tem dentro das suas fontes de receita a venda de jogadores. Então, o que eles fizeram? Foram contratar realmente o Natan por um preço mais baixo. Flamengo, em função da sua crise, entre aspas, financeira, ele acabou aceitando essa condição. E uma coisa que eu acho que pode aliviar um pouco o nosso, entre aspas, prejuízo, é que esses 4 milhões de euros são por 70% do Natan. O que quer dizer? Faltam 30%. Então, eu acho que a gente consegue, a longo prazo, primeiro colocar o Natan numa vitrine. O Natan não deve ser titular, não deveria ser titular do Flamengo. Né? O Flamengo trouxe Bruno Viana há pouco tempo. Enfim, tem o William Arão agora como zagueiro, o próprio Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique. Então, acho que ele não teria muito lugar realmente no time. Lá no Bragantino, ele vai estar sendo visto. Né? E se ele for vendido, por exemplo, lá no futuro, por um valor de 10 milhões de euros, que acho que seria um valor justo, mais 3 milhões de euros entram na conta do Flamengo. Então, assim, o Flamengo fica com 7 milhões de euros pelo total da venda do Natan. E isso acaba sendo ali, chegando a quase 40 milhões de reais, né, e aliviando ali aquela linha do orçamento. Então, assim, eu acho que aqui pode até ser um bom negócio. Cícero, mas pode ser vendido por 10 milhões de euros. Por que 7 se a gente pode ganhar 10? Ao mesmo tempo, pode ser também que não consiga. Pode ser que o Natan não dê certo. O próprio Lincoln. O Lincoln chegou a receber uma proposta do exterior de 20 milhões de euros no passado. O Flamengo quis preservar e acabou vendendo por 1,5 milhão de dólares. Né? Então, assim, o Flamengo, teoricamente, ele acaba tentando recompor um pouco mais seu orçamento. E num mercado totalmente enlouquecido, né, eu acredito também
que, em função da pandemia mundial, os clubes não estão mais investindo com essa força total. 11 milhões de euros para um zagueiro brasileiro recém-promovido ao profissional, eu acho que dificilmente volta a acontecer. E o Flamengo faz uma aposta com o Bragantino ali na futura negociação do Flamengo. Né? E aí, eu queria dar continuidade nesse vídeo falando de uma coisa que eu nem falo muito aqui, que é a questão do mercado da bola, e uma coisa muito específica que está acontecendo, que apareceu ontem aqui no noticiário em Portugal. O que aconteceu? Para quem acompanha a Champions League, né, a Juventus de Turim foi eliminada pelo Porto num jogo movimentadíssimo lá em Turim. A Juventus ganhou só de 3-2, o Porto tinha ganho o primeiro jogo em casa, e pela diferença de gols em casa, o Porto se classificou às quartas de final. No gol que foi feito de empate, estava 2-1, o Porto empatou 2-2, foi numa cobrança de falta, o jogador do Porto bateu, e o Cristiano Ronaldo pulou de costas, de perna aberta, a bola passou por no meio das pernas dele e entrou. A torcida da Juventus de Turim foi a loucura e começa a questionar fortemente a presença de Cristiano Ronaldo na Juventus de Turim. Por quê? Porque ele foi contratado para retomar o caminho da Juventus em relação à competição que ele era aí o grande vencedor, que é a Champions League. E nos 3 anos que o Cristiano está lá, infelizmente ele não aconteceu. O que acontece? Né? O Cristiano Ronaldo é um dos jogadores mais bem pagos do mundo, ele tem um salário de 1 milhão de euros por mês, podemos dizer aí 12 milhões de euros por ano, e dificilmente algum clube no mundo teria condição de pagar nisso. Em função dessa nova contingência, da nova arrumação do mercado, os valores todos vão ter que ser revistos. E ontem a imprensa portuguesa noticiou que é possível a vinda de Cristiano Ronaldo para o seu clube formador, a sua volta para o esporte. Então, o que pode acontecer, segundo a imprensa portuguesa, mais uma vez eu digo, é que Ronaldo, na temporada que vem, que começa agora em agosto, pode vir jogar aqui em Portugal. Eu, pessoalmente, né, que nunca vi o Ronaldo jogar ao vivo, já vi vários jogadores, já vi o Messi, já vi o Neymar, já vi grandes jogadores da história do futebol jogarem. O Ronaldo é um jogador que eu nunca vi, eu gostaria muito de vê-lo pessoalmente, então aqui estou na torcida que ele venha para o Sporting, né? Vai ser uma contratação bombástica, uma coisa sem precedentes, que acho que é também fruto da crise. Não estou querendo aqui passar o pano para a diretoria do Flamengo, né, em função dessa negociação. Queria também o Natan mais tempo no Flamengo, mas é um momento de crise e coisas que não eram possíveis passam a ser a partir de agora. Queria até dividir com vocês aqui, né, a minha admiração para o Ronaldo. Eu estou aqui com uma camisa do Manchester, né, aqui, ó, que eu comprei aqui em Portugal em 2004, 2005, quando eu vim aqui, né, uma camisa que vai para o meu museu aí de camisas, né, quando ele jogava no Manchester e quando ele não era esse jogador todo, né, não era um dos melhores do mundo. Então, estou aqui na torcida para que ele venha para o esporte e quem sabe um dia podemos sonhar até com Cristiano Ronaldo no nosso Mengão. E aí, você gostaria disso? Você gostaria de ver um jogador desse tamanho vestindo a camisa do Mengão, eternizando a camisa 7 do Mengão? Escreva aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divide com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para notificação dos nossos vídeos diários. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.